Antes do mais, eu quero agradecer a todos a presença aqui, em nome da direção da Associação Fiscal Portuguesa. É um enorme prazer contar com a vossa presença. Bem sei que é sempre com sacrifício da vida pessoal que se retira um pouco do final da tarde para estar presente nestas iniciativas, sobretudo num dia como hoje, de sol e com calor, mas estou segura que no final sairão daqui com a firme certeza de que não perderam o tempo. Eu tenho não apenas um enorme gosto em nome da Associação de receber aqui a Sra. Doutora Anabela Russo, por ser, enfim, uma distintíssima magistrada da secção contencioso tributário do TCA Sul, de quem eu tenho a honra também e o prazer de ser colega, mas tenho um redobrado entusiasmo pelo facto, não apenas da doutora Anabela ser a minha colega, mas ser amiga. E por conhecer muito bem o estilo entusiasmado, expressivo, sobretudo na comunicação, ou também na comunicação oral, que é sempre bom poder partilhar com os outros. Eu tenho essa noção, mas é bom poder partilhar isso. Verão, aliás, o próprio título escolhido mostra bem um pouco, parece-me a mim, sempre da atitude da doutora Anabela, a forma como aborda as questões, que dificilmente se limita a tirar uma fotografia ao estado das coisas, dizer em que estado estão as coisas, mas gosta sempre deste discurso de movimento dinâmico, de ver de onde elas vêm, para onde elas vão. Isso é uma forma, enfim, muito empolgante de discutir e de trazer as pessoas para a discussão. Estou certa de que no final chegarão também a esta conclusão. O tema é um tema que eu particularmente acho muito interessante, não apenas por não o ver tratado autonomamente, mas por ser um tema que no dia-a-dia dos tribunais, e nessa parte que me toca, ser uma questão que levanta muitas outras questões, não apenas na tramitação do próprio recurso, mas enfim, nos próprios fundamentos e na origem do próprio Instituto. É uma questão muito interessante, como digo, nunca vi tratada. Por outro lado, parece-me naturalmente um tema com muito interesse para as partes envolvidas. A oposição de decisões, enfim, num contexto de grande identidade ou de identidade, é sempre algo que, enfim, poder-se-á entender mal ou não. É importante também num contexto de pacificação, mas isso a doutora Anabela explicará muito melhor, e portanto parece-me assim um tema mesmo interessante. Eu não vos vou fazer perder mais tempo a ouvir-me. Ouvirão com certeza com muito agrado a doutora Anabela. Eu estou entusiasmadíssima e expectante, e tem a palavra para aqui nos ensinar seguramente uma série de coisas. Estava a dizer que agradeço, antes de mais, e como é natural, o convite que me foi dirigido, sobretudo sublinhando a honra que é para mim estar aqui presente e sublinhando também o quanto eu espero que o tema que optei por escolher e a forma como optei por abordá-lo seja uma mais-valia, ainda que muito pequena, para aqueles, como a doutora Catarina disse, com sacrifício, a esta hora, se dispuseram aqui a partilhá-lo comigo. Avançando já para o tema, eu gostava de começar por explicar um pouco as razões que me levaram a escolher. E se não é indiferente a esta opção, as múltiplas questões que o tema pode suscitar, eu confesso, e começo já por o dizer, que para esta opção foi determinante alguma incompreensão, eu diria até um desconforto jurídico, que eu sinto relativamente às oposições de acórdãos. E sinto
não porque a oposição de acórdãos se apresente como algo incompreensível ao nível das suas origens. Eu penso que é a parte mais fácil de explicar, ou pelo menos aquela a que poderemos chegar a um consenso todos, mas sobretudo por alguma estupefacção, alguma resistência, algum, como eu disse, desconforto relativamente, quer ao regime processual a que ainda hoje se encontra conformado este tipo de situação jurídica, e mais concretamente o recurso que tem em vista reconhecer essas oposições ou não, mas também relativamente aos efeitos práticos, aos efeitos positivos que nós conseguimos ainda encontrar hoje quanto à existência do Instituto. Como nós juízes gostamos de dizer, vamos por partes. A primeira questão era precisamente de onde vêm as oposições de acórdãos. Eu disse que era a mais fácil e é, para mim, de facto, a mais fácil. Eu acho que se nós perguntarmos a qualquer cidadão, mesmo um cidadão com menos instrução escolar, que viva num ponto mais recôndito do país, de onde é que vêm as oposições de acórdão, esse cidadão é capaz de não saber responder. Mas se nós lhe dissermos que há oposições de acórdãos, porque dois juízes respondem de maneira diferente à mesma questão, eu penso que eles vão começar a rir e vão logo dizer, cada cabeça a sua sentença. É óbvio que para nós juristas em geral, essa resposta não nos satisfaz. Não nos satisfaz porque nós sabemos bem que hoje, sobretudo num Estado de Direito ou num ordenamento jurídico como o nosso, tão apegado às exigências de especificação, de fundamentação, onde os juízes gastam páginas e páginas, e bem, por uma questão de controle da decisão, eu dizia que essa voluntariedade do cada cabeça a sua sentença, ou vem da cabeça de cada juiz, não nos satisfaz. E, portanto, academicamente mais bem preparados, ou um pouco melhor preparados, temos consciência de que existem hoje dois outros fatores, sobretudo dois, podem dizer-se três, que contribuem para a origem ou para a existência das oposições de acórdãos. Um, que eu chamo, ou pretendi apelidar de contributo negativo, e que tem a ver com a instabilidade normativa dos regimes reguladores de certos institutos ou de concretas normas que o integram. E outro que eu entendo que é positivo, verdadeiramente positivo, e tem a ver com a margem de liberdade de decisão que ainda hoje é capaz de legitimar que, mesmo perante a existência de acórdãos do Pleno do Supremo Tribunal Administrativo, um tribunal possa optar por um certo sentido de decisão, ainda que consciente de que o sentido de decisão que vai assumir conduzirá, inevitavelmente, a uma oposição de acórdãos e a um recurso jurisdicional que o reconheça. Retomando um pouco o discurso e tendo em consideração o que se mostra legislado e o que a doutrina e a jurisprudência consistentemente vêm afirmado, não se nos afigura, portanto, difícil a resposta à questão de onde vêm as oposições nos acórdãos. Vêm, evidentemente, respostas finais distintas que são dadas pelos tribunais à mesma questão fundamental de direito e relativamente à qual a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo não consolidou ainda a resposta uniforme ou, tendo-a consolidado, não foi aquela que foi adotada pelo acórdão recorrido. É esta a resposta que, de forma reiterada, o nosso mais alto tribunal tem vindo a assumir, através das posições que sistematicamente vem dando ao exigir uma identidade da questão fundamental de direito em pelo menos 2 decisões dos tribunais superiores, ou mais de 3 no caso de serem de primeira instância, a exigência de decisões expressas em sentido diametralmente oposto e a inexistência de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Administrativo sobre essa questão fundamental. Fora deste circunstancialismo, que encontramos sedimentado nos artigos 27 do ETAF e 284 do CPPT e 152 do CPTA, como todos sabemos, a própria admissibilidade do recurso está votada ao fracasso. Mas, como eu estava a dizer, se efetivamente, quanto às origens, seja centradas na cabeça de cada juiz, seja associadas àqueles 2 fatores, negativo e positivo, que elenquei, se nos afigura de algum modo fácil,
eu, como já disse no início, no mais tenho muitas dúvidas e penso que é chegado o momento de se fazer alguma reflexão do ponto de vista da evolução que este Instituto merece. E eu digo isto porque, relativamente ao regime processual, eu sou, e pelos vistos, de uma conversa por mero acaso tida já no início desta minha presença aqui, sou muito crítica da forma pesada como se mostra legalmente conformado este tipo de recurso, que é tanto mais grave quanto muitas vezes é determinante da rejeição do recurso ou da sua não apreciação de mérito. Se nós virmos o regime, está um pouco extenso, que vem plasmado no artigo 248, nós temos uma tramitação que tem muito pouco a ver com os outros tipos de recurso. Temos a exigência de um primeiro requerimento, em que a parte tem que vir portanto, tem que vir alegar e expressar que o recurso que está a interpor tem como fundamento uma oposição de acordos, tem que indicar, individualizando os acórdãos anteriores que estejam em oposição com o acórdão recorrido e o lugar onde estão publicados ou junto à certidão. Depois, felizmente, a evolução por parte da jurisprudência conduziu, até pelo desenvolvimento, obviamente, daquele princípio da tutela judicial efetiva, do não se ficar pelas decisões de forma, que o relator pode, esta faculdade do número 2, hoje em dia já é encarada como um poder-dever, hoje em dia já não é o pode, o juiz tem a obrigação de, não vindo o requerimento com todos os requisitos, de notificar a parte para prover, para suprimir as eventuais deficiências que ele tenha, e se nada disto for feito, o recurso termina aí, não há andamento, não há seguimento. Temos depois um despacho do juiz, um despacho de admissão, que se for cumprido exatamente o que vem na lei, no fundo é apenas um despacho quase de aparência, porque apenas está quase a se indicar se foi invocado qual era o fundamento e se foram indicados acordos, e então o recorrente tem 8 dias para produzir uma alegação a demonstrar que entre os acórdãos que já indicou existe uma oposição, existe oposição. Caso essa alegação não seja feita, já sabemos que o recurso é também outra vez julgado deserto e, no caso contrário, pode o recorrido, obviamente, responder e então vai novamente o processo ao juiz. O relator que vai então fazer uma apreciação e, caso entenda não haver oposição, julga o recurso findo, devendo, em caso contrário, notificar o recorrente para novas alegações, exatamente para os mesmos efeitos, agora nos termos do artigo 282, número 3. Ou seja, a admissão concreta do recurso com fundamento em oposição de acordos exige 2 patamares de alegações que, em meu entender, podiam perfeitamente ser consumidas num só. Era apresentado um requerimento com o fundamento, com a certidão dos acordos ou com a indicação do site onde estavam publicados, com a devida concretização da oposição tida em vista ou julgada, verificada, a que se seguiriam as contra-alegações e uma apreciação por parte do juiz relator. Na prática, é isto que já se verifica em muitos casos. Ou seja, há um período em que muitas vezes os recursos terminavam sem sequer serem apreciados do ponto de vista desta primeira apreciação de mérito no Tribunal, designadamente no Tribunal Central, porque os advogados muitas vezes, e o que é normal para quem começa ou não está com tanta experiência nesta matéria, apresentavam as primeiras alegações e quando recebiam o despacho nem sequer percebiam que outras alegações eram estas e, portanto, não as apresentavam. E, portanto, hoje em dia o que acontece muitas vezes é que os advogados, que obviamente nestas matérias, e sabemos que em termos da jurisdição e do ordenamento tributário têm sofrido uma evolução e uma especialização enorme, atento-se a estas diferenças de regime, estas particularidades de regime, mas também tentando obviar a esta tramitação pesada, o que é que acontece? Vêm com o requerimento e na prática já pedem, já juntam as alegações, já fazem a concretização e chegam no final da petição e dizem apenas o do requerimento de interposição de recurso e pedem que essas alegações sejam já consideradas, caso seja admitido o recurso, o julgado, a verificada oposição, para efeitos das segundas e exigidas alegações. Por outro lado, mesmo que o relator do processo entenda que há oposição
e ordena a subida dos autos, há uma segunda apreciação liminar dos pressupostos, ou seja, há uma segunda validação por parte do Supremo Tribunal Administrativo e só após a apreciação da verificação dos pressupostos para passar por este segundo crivo, este Tribunal Superior procede então a uma apreciação do mérito de ambas as decisões em confronto e decide qual delas deve prevalecer. Eu gostava ainda de chamar a atenção que ainda devia ser objeto de reflexão da inadmissibilidade do recurso do despacho do relator, que, por exemplo, no Tribunal Central, julga não verificada a oposição e julga fim do recurso. É certo que, no âmbito do processo judicial tributário, a jurisprudência e a doutrina defendem a possibilidade de utilização do Instituto de Reclamação para a conferência da decisão do relator que considere fim do recurso por oposição dos julgados e zarado ao abrigo do 284, número 5 do CPPT. Porém, em nosso entender, não se nos afigura menos merecedor de sindicância o despacho que julga não fundado o recurso por oposição de acórdãos ou o acórdão que o confirma em sede de conferência, do que o que julga que os respectivos pressupostos se verificam. Ou seja, eu sou sensível a algumas críticas que vão sendo vinculadas e que implicitamente perfilham ou defendem a necessidade de existir um maior controle da decisão, no caso da segunda instância, nesse concreto circunstancialismo. Ainda relativamente ao regime processual, eu gostava de salientar o seguinte, e tem a ver com o regime previsto, ou a faculdade prevista, de o recurso por oposição de acórdãos também poder ter como fundamento decisões de primeira instância. Nos termos do artigo 280, número 5 do CPPT, as decisões de primeira instância podem constituir fundamento de recurso por oposição de acórdãos, já que isso prevê que, ainda que os processos sejam de valor inferior ao da alçada dos tribunais tributários, sendo aí perfilhada solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência substancial de regulamentação jurídica em mais de 3 sentenças do mesmo ou de um tribunal de igual grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia superior, pode, com esse fundamento, ser interposto recurso. Ou seja, a existência de mais de 3 decisões de primeira instância, um mínimo de 4, em sentido divergente entre si ou com o acórdão do Tribunal Superior, pode constituir fundamento de interposição de recurso por oposição. Recentemente, mais concretamente no passado mês de março, abril e já este mês, penso que por 2 acórdãos, um seguramente, o Supremo Tribunal Administrativo foi chamado, o que não é vulgar, e já veremos porquê, a pronunciar sobre a admissibilidade deste tipo de recurso com este concreto fundamento. Tendo julgado em todos não ser de os admitir, fulcralmente, por os recorrentes apenas apontarem 1, 2 ou 3 decisões divergentes e ele a exigir, no mínimo, a prolação de 4, ou seja, mais de 3. Ou seja, é precisamente esta exigência de mais de 3 decisões da primeira instância que se torna este tipo de recurso, com este fundamento, uma faculdade de aplicação muito limitada. E porquê? Não é seguramente por não existir, em primeira instância, muitas decisões em sentido divergente. Pelo menos existirão, penso eu, em número proporcionalmente idêntico às que existem em segunda instância ou no Supremo Tribunal Administrativo. O que é que justifica ou o que é que explica essa situação? Explica o facto de as pessoas não conhecerem o teor das decisões. Ou seja, quem conhece o teor das decisões de primeira instância são, de uma forma geral, os destinatários delas. Ainda que em alguns escritórios de advogados ou até a administração tributária tenha um conhecimento mais alargado, mercê do maior volume de serviço que tem esta parte, é mesmo assim muito limitado. Portanto, enquanto estas decisões de primeira instância não forem objeto de publicação, o que está previsto, já o sabemos, no projeto de alteração do Código de Processo dos Tribunais Administrativos e Fiscais, não sei se vai ser aprovado ou não, mas o que consta lá neste momento é que há uma obrigatoriedade, já não é uma mera possibilidade dos Tribunais Superiores publicarem ou não, agora há uma obrigatoriedade para os Tribunais de Círculo passarem a publicar todas as suas decisões, o que significa que vai dar oportunidade e bem a que as pessoas
possam tomar conhecimento os eventuais lesados, aqueles que estão inconformados com aquele concreto teor da decisão ou que até já receberam decisões em sentido contrário, poderem usar essa faculdade para efeitos de alcançar uma uniformização da jurisprudência. Partindo do pressuposto que o recurso é admitido pelo Supremo Tribunal Administrativo, que julga, como eu já disse, numa segunda sindicância, verificados todos por cumulativos os pressupostos, a questão é para onde é que nos levam, eu diria mais, para onde é que era suposto levarem-nos as decisões que recaem sobre as decisões opostas. Abstratamente, a resposta é simples. Deviam levar ou levam-nos a uma pacificação, uniformização da jurisprudência, isto é, dos sentidos de decisão, sobretudo dos tribunais centrais e dos tribunais de primeira instância. É suposto que nos levem ou deviam nos levar a uma pacificação das atuações e decisões administrativas em certas matérias. Deviam levar-nos, e é suposto que nos levem a uma maior segurança e certeza jurídica na interpretação e aplicação da lei, e eu diria que, em síntese, a uma almejada, mesmo que parcelar, para a jurídica relativamente a determinadas questões. E se alguns destes objetivos são efetivamente muitas vezes alcançados, outros há cuja concretização se mostra difícil, mercê da resistência de certos atores que, à partida, seriam os destinatários privilegiados dos seus efeitos e, diremos, até os mais beneficiados com essa paz. A administração tributária e, por via dela, o interesse público. E isto digo porquê? Porque, não obstante ser notório e ampla e comumente reconhecida a evolução que a atividade administrativa, ou a atuação administrativa, sofreu nos últimos anos, continua a ser frequente alguma indiferença da administração ou que a administração vota a jurisprudência uniformizadora do Supremo Tribunal Administrativo em algumas matérias. Só para dar um exemplo, que é de facto algo que sistematicamente vemos e relativamente ao qual não consigo sentir, penso que eu posso ser uma tristeza muito grande. Depois de anos e anos e de dezenas, para não dizer centenas, de decisões dos nossos tribunais, incluindo os tribunais superiores, em especial, e para o que agora importa, do Supremo Tribunal Administrativo, inclusive por acórdãos do Pleno, a afirmar que da gerência de direito, se não presume a gerência de facto, nós continuamos a assistir e a ver sistematicamente despachos de reversão da administração tributária exclusivamente suportados nessa argumentação. E, portanto, continuamos a ver os tribunais entupidos, perdoem-me a expressão, com recursos de decisões da primeira instância que não reconheceram essa presunção, que é mais que pacífico, que já não vai mudar. Bom, dentro do que se pode dizer que não vai mudar, mas penso que teria que dar realmente teria que ser uma alteração muito profunda. Portanto, como eu digo, fundados nesse não reconhecimento. E eu sei que poderemos obstar e dizer, bom, mas não é esse o principal objetivo dos acórdãos de uniformização, nem subjacente à consagração legal dos recursos de oposição, não se teve em vista, de alguma forma, orientar, convolar, determinar as decisões da administração. Seja, mesmo dando de barato, eu acho que todos temos que reconhecer que deveria ser um efeito colateral. Não pode deixar de ser. Sob pena de os tribunais estarem a decidir diretamente para uma entidade, que somos todos nós, que é a administração tributária, como se nada interessasse e nada valesse a pena. E, portanto, eu nesta parte não prescindi de falar sobre esta questão, que não é única, não é caso virgem, há imensas outras situações em que a administração sistematicamente persiste nestas posições e que, a meu ver, persiste mal. Mas não é só a administração tributária. Também ao nível dos tribunais de primeira instância e de segunda instância, ainda que de forma menos frequente e, sobretudo, em regra mais fundamentada, se assiste à prolação de sentenças e acórdãos, por vezes com desvios significativos ao sentido da decisão uniforme. Eu posso dizer que é natural e é
num acórdão não muito antigo, mas que também já vem em vários outros reproduzido, e que mesmo na jurisdição comum tem sido uma ideia que vem sendo veiculada nos vários aristos. Os recursos por oposição de acórdãos visam a uniformização da jurisprudência, motivo porque a lei atribuiu a competência para deles conhecer ao órgão máximo da jurisdição tributária, o Pleno do Supremo Tribunal Administrativo. E diz-se nesse acórdão, que penso que é de 2012, de 28 de fevereiro de 2012, apesar de a jurisprudência do Pleno não ser obrigatória, é expectável que os tribunais inferiores a sigam, sendo precisamente por essa razão que se prevêem recursos com a finalidade de uniformização da jurisprudência. Ou seja, ainda que todos saibamos que não é obrigatório que nenhum juiz siga a posição que o Supremo Tribunal Administrativo, em pleno, entenda ser o sentido e a interpretação de uma determinada norma, os outros objetivos, além da uniformização, que é da certeza e segurança jurídica dos cidadãos, dos seus mandatários e de todos aqueles que se envolvem nestas situações, é expectável, esperam que perante a mesma situação a decisão que venha a ser tomada seja a mesma. Ou seja, é este posicionamento conforme, já vimos que em casos contados, eventualmente, pelo menos que sejam conhecidos, desconforme, mas é esse posicionamento em regra conforme a decisão proferida em recurso por oposição de acórdãos pelo Supremo Tribunal, a forma pela qual verdadeiramente se alcança a uniformização da jurisprudência e se realizam também, em regra, aquele conjunto de objetivos que acabei de enunciar. Mas, se assim é, e se assim é expectável que seja, se olvidarmos aquela resistência ou indiferença da administração tributária, se tivermos presente esta resistência dos tribunais da primeira e da segunda instância, pareceria à partida que, havendo acórdãos do Pleno, fora essas situações, tudo estaria resolvido. Bom, eu penso que essa já foi uma regra mais regra do que é hoje. Hoje em dia existem situações, e não têm sido poucas e não pouco envoltas em grande polémica, em que a jurisprudência do nosso Supremo Tribunal, e como veremos a propósito de um exemplo que debaterei com vocês, do próprio Tribunal Constitucional, por acórdão destes últimos 2, 3 meses, não sei de cor, nem com acórdãos do Pleno, nem do Constitucional, nem com alterações legislativas, as situações se pacificam. Eu dou o exemplo do que se tem passado a propósito das situações de manifestações de fortuna. É certo que a polémica que tem envolvido esta questão se tem situado muito à volta da redação que o artigo 87 da LGT tinha antes de 2008, mas não é menos certo que, com acórdãos do Pleno ou sem ele, e que com as alterações legislativas introduzidas, a polémica persiste, as decisões divergentes persistem e não se vê jurisprudência nem o legislador capazes de alcançarem algum consenso. Se não, vejamos. Relativamente à questão dos imóveis e dos rendimentos e da tributação dos imóveis adquiridos nos casos de manifestação de fortuna por valor superior a 250 mil euros ou por valor inferior a 250 mil euros e a que regime deve obedecer a tributação ou a avaliação dessas situações, eu vou relatar um pouco o que se tem passado.
pelos acórdãos, e este penso que foi o primeiro acórdão que se debruçou sobre o assunto, de 22/10/2009, o Tribunal Central Administrativo Norte entendeu que há incompatibilidade entre o que está prescrito nas alíneas D e nas alíneas F, exceto se se entender que a alínea D consagra um regime especial para as situações de compra de imóveis. Ou seja, o que no primeiro acórdão, pelo menos publicado, que se pronunciou sobre esta questão e que foi relatado pelo hoje conselheiro Francisco Rhodes, na altura desembargador no Tribunal Central Administrativo Norte, se entendeu e decidiu foi que, para as situações de compra de imóveis, a lei prevê um regime especial em que considera que o valor da aquisição faz presumir determinado rendimento, o da alínea D do artigo 87 da LGT, conjugado com os números 1 e 4 do artigo 89 da mesma lei. Diz-se no mesmo acórdão, porque existe esse regime especial destinado a regular um número mais restrito de casos, não pode a administração tributária pretender aplicar a estas situações o regime-regra constante do artigo 87, a linha F da LGT. Nesse mesmo acórdão, o desembargador que o relatou afasta qualquer possibilidade de essa aplicação se justificar à luz de uma derrogação tácita do regime da alínea D pelo regime da alínea F, porque introduzido posteriormente, adiantando que mal se compreenderia, à luz do mínimo de técnica legislativa, que tal revogação não fosse expressa e, por outro lado, porque uma lei geral nunca derroga uma lei especial. Por último, ainda se diz aí que qualquer interpretação distintiva dos dois regimes conduziria inevitavelmente a um esvaziamento normativo da alínea D pela alínea F, pelos menos no que respeita às manifestações de fortuna que constituem acréscimos patrimoniais. Já então, o acórdão é de 2009, o senhor desembargador, neste caso o seu conselheiro, chamava a atenção e dizia que bem sabia que à situação não era aplicável o número 2 que o Orçamento de Estado para 2009 tinha aditado ao artigo 87 e que tinha caráter inovatório, e já aí deixava indiciado que talvez essa alteração legislativa em nada tivesse vindo resolver a situação. Posteriormente, em acórdão do mesmo Tribunal Central, já em 2012, a situação volta a ser discutida, também por referência a um processo envolvendo um imóvel e um facto tributário anterior a 2008, e embora distintamente do que acontecia no acórdão precedente, uma vez que a situação agora em decisão assumia contornos distintos, a situação à luz da linha D conduzia à conclusão que havia manifestação de fortuna e a linha F à conclusão contrária, a posição do fundo, isto é, a questão jurídica fundamental, foi dada, a questão jurídica fundamental foi dada à mesma resposta. Ou seja, o facto de a administração tributária separar como a aquisição de bens imóveis de valor inferior a 250 mil, não justificada pela declaração de rendimentos apresentada, não a legitimava a proceder à determinação da matéria tributável com recurso aos métodos indiretos nos termos do disposto no artigo 87, a linha F da LGT, uma vez que em matéria de bens imóveis o legislador tinha fixado um regime especial e autónomo relativamente aos acréscimos patrimoniais que nessa última linha se contemplaram. Ainda do mesmo tribunal, posteriormente, houve um outro acordo. Bom, em recursos que seguiram diretamente para o Supremo, e estes eram recursos da primeira instância, que também eram colocadas questões relativas ao julgamento de facto, nos recursos que seguiram diretamente para o STA, relativamente a esta questão, o STA veio responder por dois acórdãos, o primeiro de 2009, o segundo de 2010 e o terceiro de 2011, que é irrelevante que a manifestação de fortuna evidenciada resida ou provenha de valores patrimoniais relativos a imóveis ou não. O que importa para efeitos de tributação nos termos da linha F é saber se existe ou não uma divergência não justificada de pelo menos 1/3 entre os rendimentos declarados e o acréscimo do património ou o consumo evidenciado pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação. Isto foi logo o primeiro acórdão de 6 de maio de 2009. A 15 de nove de 2010, o Supremo, novamente na secção, entende que no que diz respeito a imóveis não há qualquer incompatibilidade entre o disposto nas alíneas D e F, ambas do artigo 87, e, portanto, se o valor da aquisição
for superior a 250 mil euros, a administração fica legitimada a realizar a avaliação indireta ao abrigo da citada alínea D e do artigo 89A da LGT. Sendo o valor da aquisição inferior a situação prevista, inferior a 250 mil euros e verificando-se o demais circunstancialismo previsto na linha F, a administração tributária pode, diz o Supremo, realizar a avaliação indireta com fundamento nessa norma. Depois deste acórdão, houve um terceiro, já em 2011, agora relatado pela Sra. Conselheira Isabel Marques da Silva, em que a posição é mantida. A diferença é que neste acórdão já há a revelação de alguma sensibilidade, ou pelo menos parece que essa formação não deixou de ser sensível, ou uma outra vertente da argumentação, assinalando o seguinte: não se escamoteia que, ao demitir a solução propugnada pelo recorrente, a possibilidade de, por exemplo, enquanto um contribuinte com um rendimento declarado de 10 mil euros, que nesse ano adquirisse um imóvel no valor de 250 mil euros, sem nada justificar, se é tributado por um rendimento padrão de 50 mil euros, ou seja, 20% do rendimento padrão nos termos da tabela, do 89A número 4, nesse ano e nos 3 anos seguintes, um outro contribuinte, com idêntico rendimento declarado, mas que adquiriu no ano um imóvel no valor de 240 mil euros, também sem nada justificar, se é tributado no ano em causa, nos termos do número 5 do artigo 89, pelo valor de 230 mil euros. Ou seja, admitindo que essa interpretação e a aplicação dessas normas pode conduzir a resultados diferentes, manifestamente diferentes, sendo que as consequências mais gravosas são exatamente para o cidadão que adquiriu o imóvel por um valor inferior, ou seja, que se podemos dizer que tem uma menor evidência de manifestação de fortuna, o Supremo Tribunal entendeu que isso era possível, mas isso era uma incoerência do sistema e que, portanto, apenas o legislador, se assim o entendesse, podia pôr termo. Bom, o que é que disse o Pleno? O Pleno, de que foram interpostos os recursos dos 2 primeiros acórdãos do Tribunal Central Administrativo Norte, veio dizer e manter a posição que tinha sido assumida nos 3 acórdãos proferidos pela secção. Não há qualquer incompatibilidade e, portanto, se o valor for superior a 250 mil euros, pode a administração proceder à avaliação indireta ao abrigo da alínea D. Se for inferior àquele valor, e verificando-se a situação ou o condicionalismo previsto na linha F, a administração podia realizar a avaliação indireta com fundamento nessa norma. Ainda que tenha sido esta a posição adotada, eu faço notar que no acórdão do Pleno de 11 de 2014, portanto, há 6 meses, é um acórdão que foi preferido posteriormente à prolação do acórdão do Tribunal Constitucional, que se debruçou já sobre o recurso do primeiro acórdão do Pleno. E esteve muito longe de obter a tal posição unânime e aquela tal pacificação de que todos estaríamos à espera. Aí se exararam 3 votos de vencido, todos comungando dos mesmos fundamentos e que, no fundo, se traduziram no seguinte: o que está em causa é a conjugação dos regimes, das alíneas D e F, anteriormente à alteração que foi efetuada no número 2, pela Lei 64/2008, e a posição, dizem esses conselheiros, que foi maioritariamente colhida pelo o Pleno do Supremo, consagra uma solução injusta. Dizem mesmo, injusta, mesmo dentro da liberdade de conformação do legislador, e conduz a um esvaziamento total do quadro do número 4 do artigo 89A da LGT, dizendo, porém, que como essas alterações não se reportavam ou não se aplicavam aos autos, não cumpria para já tratar. Ou seja, nesse acórdão, e para se fundamentar a posição divergente, os conselheiros concretizaram por exemplos as soluções, a violação do que eles entendiam ser do princípio da igualdade. Deram um exemplo de 2 cidadãos
que declararam, por referência ao ano 2006, o mesmo rendimento, cada um adquirindo um imóvel, só que um adquire por 249 mil euros e outro pelo valor de 250 mil euros. Segundo a tese do acórdão, dizem os conselheiros, o primeiro cidadão verá ser-lhe aumentado o rendimento coletável declarado em 219 mil euros. O segundo, porque o rendimento declarado é superior a metade do rendimento de padrão fixado em 20% do valor da aquisição, não verá o rendimento declarado sofrer alteração nenhuma. E dou mais exemplos. Ou seja, o que no fundo vem dizer estes votos de incido é que a solução proposta no acórdão leva a que, em relação aos bens expressamente previstos na tabela do número 4, artigo 89, sejam tributados de forma bem mais gravosa os que tenham valores de aquisição inferiores aos limites fixados na referida tabela. E daí que entendam que a justiça do resultado a que se chega constitui um relevante critério para aferir da correção da interpretação. E, portanto, entendem que estes resultados que eles concretizam, estes exemplos que eles dão, deveriam ter determinado o Supremo a entender que a interpretação a que chegam, ou seja, que deveriam corrigir a interpretação através da hermenêutica que desenvolvem, porque não pode, uma vez que não podem invocar sequer em abono dessa interpretação a ulterior alteração legislativa. O Tribunal Constitucional foi já chamado a pronunciar-se sobre esta questão da eventual violação dos princípios constitucionais decorrentes do regime de tributação em causa ou da interpretação que destes vem sendo feita e concluiu que não. Concluiu que o regime de avaliação indireta não viola o princípio da tipicidade legal nem o princípio da progressividade do imposto. Concluiu que a norma impugnada, que no caso era a linha F, não evidencia uma diferença de tratamento que permita considerar violado o princípio da igualdade tributária, mas, com o devido respeito e salvo melhor interpretação, afigura-se-me que os fundamentos convocados, ou porque os fundamentos convocados não permitiam ir mais além, ou porque a matéria efetivamente não permitia outras asserções, naquele caso que era levado ao Tribunal Constitucional, o certo é que aquele julgamento de não inconstitucionalidade aparece suportado e intimamente relacionado com uma perspectiva abstrata. Aí se diz, quase em jeito de conclusão, acresce que as normas das alíneas D e F do artigo 87 da LGT, apesar de contemplarem diferentes métodos de fixação do rendimento tributável, nem sequer permitem inferir, em abstrato, que a posição fiscal do contribuinte é atingida mais gravosamente num caso do que noutro. Estando em causa, de um lado, o rendimento padrão e de outro, a diferença entre o acréscimo do património e os rendimentos declarados, o resultado injusto que possa ser alcançado para efeito de fixação da matéria coletável depende sempre do valor da aquisição, tendo em conta que o rendimento tributável corresponde a um valor percentual, e também do diferencial existente entre o acréscimo patrimonial e os rendimentos declarados. E diz o acórdão do Tribunal Constitucional, em cada caso concreto, e por virtude da factualidade que tenha que ser tida em consideração, é que é possível verificar se para um destinatário da norma da alínea F, seria preferível, admite que seja, do ponto da carga fiscal que lhe deve ser imputada, a aplicação de uma certa percentagem sobre o valor da aquisição ou, ao invés, a consideração da diferença entre esse valor e os rendimentos declarados. Ou seja, o que o Tribunal Constitucional diz é, em termos abstratos, não é possível identificar um critério normativo que objetivamente possa considerar-se discriminatório no tratamento das duas situações fiscais e, portanto, conclui que não há ou não é detectada nenhum vício de inconstitucionalidade dos que vêm suscitados. Em suma, aquilo que eu acho que nos é permitido concluir desta sucessão de acórdãos das várias instâncias é que é evidente que a unanimidade alcançada não permitiu alcançar a almejada pacificação. Quer porque as alterações legais posteriores não só não resolvem todas as situações, como estão já implicitamente contestadas, ou pelo menos se admite já a sua possível legalidade e constitucionalidade,
quer porque o Tribunal Constitucional, parece-me a mim, manteve alguma margem para que, em concreto, haja afastamento da aplicação da norma na interpretação preconizada pelos vários tribunais e, portanto, conclui-se que é muito provável, parece-me a mim, nesta matéria, os objetivos tidos em vista com as decisões que recaem sobre os acordos em oposição não foram plenamente atingidos. Ou seja, penso que este é um dos casos mais paradigmáticos, ao lado de outro que poderemos falar, ainda que brevemente, de que a própria posição que os diversos atores ou intervenientes da situação vão assumindo revela que não há, ainda não foi alcançado um patamar de consenso, apenas um patamar mínimo de concordância numa votação relativamente a uma maioria que foi alcançada e que tenta persuadir, porque já vimos que não obriga, mas tenta persuadir nos tribunais inferiores no sentido de uma decisão. Outra das situações relativamente à qual houve uma enorme turbulência também nos anos 2011, 2012, 2013 e que houve acórdão do Supremo relativamente à qual, do que está publicado, pelo menos parece ter havido uma adesão maior por parte dos tribunais de segunda instância e de primeira instância, foi a questão de haver ou não haver dispensa de audiência prévia no caso dos pedidos de dispensa de prestação de garantia. Foi uma matéria que ocupou diversos tribunais durante muitos meses, até que houve em 2012 o primeiro acórdão do Pleno e que, no fundo, veio entender que, independentemente, porque era exatamente aqui que divergiam e que nunca foi alcançado, nem na altura, nem como demonstrarei por outro acórdão muitíssimo recente do mês passado, nenhuma pacificação, que independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza jurídica do ato aqui em causa, que era, portanto, o indeferimento do pedido de dispensa de prestação da garantia, ou seja, independentemente de que se entenda que é um ato materialmente administrativo praticado no processo de execução fiscal ou um ato predominantemente processual, é de concluir que, no caso, não há lugar ao exercício do direito de audiência previsto no artigo 70. Porém, e era isso que eu estava a dizer, eu pretendia dizer, persistem os recursos tendentes ao reconhecimento de uma distinta posição e as afirmações mais ou menos diretas em alguns acórdãos quanto a manterem-se essas divergências latentes. E, portanto, eu tenho algumas dúvidas que relativamente a este, tal como na anterior e tal como nesta, as posições estejam já verdadeiramente solidificadas. Aliás, num recentíssimo acórdão do STA, como eu digo, de há 2 meses, foi feito um resumo da situação e o relator descreveu, ou melhor, exarou no acórdão, que não prescindia de deixar evidenciado que não só a questão do exercício ou não do direito à audição no âmbito do pedido de dispensa de prestação de garantia não obteve resposta uniforme na jurisprudência do STA, que a decisão foi no sentido de estarmos perante um procedimento tributário enxertado no processo de execução fiscal e que a posição do ora relator era ainda mais redutora, conforme havia expressado no seu voto vencido, e que, portanto, por consideração à natureza judicial do processo de execução fiscal, que sedimentava no artigo 103, número da LGT, e à imposição emergente do 23, número 4 da LGT, que impunha o direito à audição dos despachos de reversão, que entendia que devia haver direito à audição. Eu tentei trazer aqui duas situações que, de facto, são muito recentes e estão muito pouco pacificadas na jurisprudência, e isto para além dos acórdãos do Pleno do Supremo Tribunal Administrativo. Por outro lado, eu já falei aqui, ou disse, embora não tenha chamado muita atenção, que a realidade é sempre muito complexa e que muitas vezes as mesmas intervenções do legislador não resolvem, não pacificam
e não evitam, de modo algum, talvez até potenciem, posições divergentes relativamente à mesma questão. É o que se está a passar atualmente, e são duas, resolvi eleger estas, mas outras há, relativamente à questão do artigo 63b da Lei Geral Tributária e do artigo 14 do IRS, do Código IRS. Porquê? Relativamente ao artigo 63b da Lei Geral Tributária, tem a ver com o facto de saber se deve ou não, se é ou não obrigatória a audição do sujeito passivo nas situações, nos procedimentos de regulação do sigilo bancário. Nos termos do artigo número 63b, número 5 do artigo 63b, os atos praticados ao abrigo da competência definida no número 1, portanto, o poder de aceder a todas as informações ou documentos bancários sem dependência do consentimento do titular dos elementos protegidos, são suscetíveis de recurso judicial com efeito meramente motivo, e os previstos no número 2 dependem da audição prévia do familiar ou terceiro e são suscetíveis de recurso judicial com efeito suspensivo. Perante esta norma, o Tribunal Central Administrativo adotou duas posições no espaço de cerca de 4 meses. No Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 10/7/2014, entendeu-se que, com a redação introduzida pela Lei 94 de 2009 de setembro, no que para aqui importa, dizia-se nesse sumário, deixou de se fazer referência expressa à audição prévia nas situações referidas no número 1, ou seja, quando está em causa o acesso à documentação bancária do próprio sujeito passivo, deixou de haver referência expressa na norma à exigência dessa audição prévia. Salienta, no entanto, essa formação que, apesar dessa evolução, a alteração da lei, não se podia inferir dessa eliminação a inexigibilidade dessa audição. Isto porque, invocando o que estava exposto no artigo 60 da mesma lei, não havia decisão expressa, ou seja, não havia norma expressamente a dispensar e, portanto, até por cumprimento dos direitos constitucionalmente garantidos, a administração tributária tinha que cumprir a audiência prévia nos exatos termos em que a mesma se mostra prevista no artigo 60. No Acórdão do Tribunal Central também Administrativo Sul de 16/10/2014, entendeu-se exatamente o contrário. Entendeu-se que o princípio da participação consagrado no artigo 267, número 5 da Constituição da República, embora exija que ao cidadão seja assegurada uma participação no procedimento, não exige que essa participação seja realizada através de uma audiência prévia, nos termos em que esta se encontra consagrada no artigo 60, chamando à colação as redações anteriores, entendeu que se tinha que extrair algum significado da alteração preconizada, designadamente na parte em que eliminava essa exigência e que aí estava expressamente contemplada, e chamou-se a atenção de que essa alteração legal, ou na proposta de motivos dessa lei, vinha exatamente estipulado que essa eliminação dessa audição eram os objetivos propostos com essa alteração. O Supremo Tribunal Administrativo ainda não decidiu em pleno, decidiu apenas a secção, dizendo que uma vez que após a redação introduzida pela Lei 94/2009, o artigo tinha deixado de fazer qualquer referência expressa a essa exigência da audição prévia do contribuinte, que manteve apenas para as situações em que o acesso à informação e documentos bancários se reporta a contas de que são titulares familiares daquele ou terceiros com ele estejam numa relação especial, teríamos que concluir que, após a entrada em vigor daquela nova redação, deixou de ser exigível que o contribuinte seja ouvido nos termos definidos no artigo 60. É apenas uma decisão ainda que existe, como eu disse, não é do Pleno, e ainda não há acórdão ou posição assumida pelo Pleno do Supremo Tribunal Administrativo. Chamar a atenção apenas que, com a lei
82B/2014 de 31 de dezembro, o artigo 63 da Lei Geral Tributária, aqui não está B, mas era B que devia estar, também não clarificou a dúvida jurisprudencial, introduziu várias alterações em vários números, aditou números, mas manteve intocável a redação que estava no número 5, o que significa que, pelo menos, não há de ser dessa alteração legislativa ou da que pudesse ter sido feita que a uniformização quanto às decisões vai ser alcançada. Uma segunda situação que também tem merecido muita atenção nos tribunais centrais é a situação relativa à possibilidade consagrada no artigo 14 do Código do IRS de as pessoas que vivem em união de facto e preenchem os pressupostos constantes da lei respectiva poderem optar pelo regime de tributação dos sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens, e, sobretudo, a oposição das decisões já se centra no número 2, ou seja, o número 2 desse normativo, ou dessa norma, determina que a aplicação do regime que se refere no número anterior depende da identidade do domicílio fiscal dos sujeitos passivos durante o período exigido pela lei para a verificação dos pressupostos da união de facto, sabemos que são 2, e durante o período de tributação, bem como a assinatura por ambos da respectiva declaração de rendimentos. Bom, à luz desta norma, o Tribunal Central, por acórdão de janeiro de 2015, veio entender que a lei faz depender a aplicação do regime da união de facto em sede de incidência pessoal de IRS da identidade do domicílio fiscal e que o conceito usado pelo legislador na norma de incidência pessoal de IRS subpreferido é o do domicílio fiscal e não qualquer outro, como residência do agregado familiar, morada habitual, paradeiro ou outro. Por acórdãos de 5 de março, 19 de fevereiro e 5 de março, também do Tribunal Central Administrativo Sul, foi tomada posição oposta. Foi entendido que o que as pessoas que vivem em união de facto necessitam para beneficiar do direito a serem tributadas segundo o regime de tributação dos sujeitos passivos casados e não separados judicialmente pessoas e bens estabelecidos no artigo 14, tem de comprovar que essa união de facto perdura efetivamente há pelo menos 2 anos e que durante esse período de tempo possuíram o mesmo domicílio fiscal e apresentaram a tal declaração de rendimentos assinada por ambos os cônjuges. O que o Tribunal entendeu é que, sendo o domicílio fiscal das pessoas singulares, em regra, o local de residência habitual, e, consequentemente, esta residência habitual, o lugar determinado para o exercício de direitos e cumprimentos dos deveres previstos nas normas tributárias, isto à luz do artigo 19 da LGT, é essa identidade que devia ser respeitada pelo sujeito passivo, mas também era essa identidade que devia ser respeitada pela administração fiscal, designadamente para apurar se estão ou não preenchidas as condições que a lei exige para que 2 pessoas que vivem em união de facto beneficiem do tal regime consagrado no número 1 do artigo 14. E que, não sendo a comunicação da alteração do domicílio fiscal um elemento constitutivo do direito referido, não que podia a omissão dessa formalidade, ou seja, a falta de formalização da mesma identidade do domicílio fiscal, fundamento para o não reconhecimento desse direito, desde que a pessoa alegasse e provasse que, não obstante não ter formalmente reconhecido o mesmo domicílio fiscal, efetivamente, durante esse período de tempo, viveu na mesma residência, como se de homem e mulher se tratassem, ou como se de cônjuges se tratassem. Pois não sabemos a posição do Supremo Tribunal Administrativo, são acórdãos muito recentes, e também não sabemos, obviamente, prescindido escrever a posição do Pleno do mesmo Tribunal. Bom, em conclusão, eu penso que podemos dizer que as oposições de acórdãos vêm da existência de distintas decisões expressas dadas pelos tribunais e idênticas questões fundamentais de direito relativamente às quais não existe jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Administrativo, que nos levam em regra, mas só em regra, à uniformização da jurisprudência nessas concretas questões, que persistem, para além dessa uniformização, em situações limite e muitas vezes forçadas pela instabilidade e falta de clareza legislativa e pela riqueza e complexidade da realidade
que visam juridicamente pacificar e que são um contributo extraordinário para a certeza e segurança jurídicas e para a evolução do direito. E pronto, é tudo. Tal como eu tinha dito, tenho a certeza que não saíram daqui com a sensação de tempo perdido. Doutora Anabela, agradeço-lhe imenso, gostei muito, sempre esta exposição muito entusiasmada, é sempre este seu tom que já conhecemos, da forma como se dedica às questões que analisa sempre. Muito obrigada, uma vez mais, pela sua disponibilidade e o seu entusiasmo. Percebemos que, enfim, embora a máxima de cada cabeça a sua sentença não nos satisfaz totalmente, mas percebemos que, enfim, o povo tem alguma razão quando diz isso. Outra das coisas que eu também gostaria aqui de deixar nota, né, em conclusão também do que disse a doutora Anabela, é que, enfim, não são só as partes, os sujeitos, os contribuintes, a administração, os próprios tribunais interessados nisso, mas percebe-se aqui que o legislador também devia estar muito atento à jurisprudência que é produzida em resultado da oposição de acórdãos, porque essa pacificação também depende muito da atuação do legislador relativamente a isso. Eu não vou antecipar-me um bocadinho aqui ao final, mas vou passar já a palavra para alguém que queira naturalmente fazer uma outra pergunta à doutora Anabela, julgo que se disporá a isso, e portanto será que mais gente responderá por mim se eu não souber, seguramente. Mas vou já passar a palavra para alguém que queira formular alguma pergunta, pedindo o favor de se identificarem para ser mais fácil. Doutor Francisco, faz favor. E, enfim, o fundamento para isso, e mesmo se for ao nível do direito constituído, se não entende que, eventualmente, mesmo ao nível do direito constitucional, se não há um problema constitucional relacionado com isso. Portanto, mesmo ao nível do direito constituído, se não se poderá, eventualmente, também suscitar essa questão ao nível do Tribunal Constitucional. Uma segunda questão diz respeito, no fundo, ao desenlace de toda a exposição, no sentido de que é evidente que é provável e vão sempre ocorrer situações em que não se atinge pacificação desejada, porque há sempre partes, sejam as partes que estão presentes nos pleitos, sejam os próprios juízes, que também espelham as posições, que são vencidos, mas não convencidos. Portanto, o que eu gostava de ouvi-la em relação a isso era se entende que nos casos em que o Pleno do Supremo Tribunal Administrativo adota uma determinada posição, se mesmo nesses casos, e quando há margem no Tribunal Constitucional, se os recursos hoje em dia previstos, designadamente o recurso de revisão ou o recurso excepcional de revista, se poderão eventualmente ainda ser uma última válvula de escape ou uma última oportunidade para as partes, e como é que também os tribunais veem isto, porque obviamente estes
recursos não foram criados para ser uma nova instância. Exatamente, pois, exatamente. Bom, relativamente à questão daquilo que eu disse como uma maior sindicância da decisão, porque nós sabemos que, do ponto de vista do direito constituído, se o relator entende que há oposição, o processo sobe. Se o relator entende que não há, julga fim do recurso. A única possibilidade que a parte tem de ver reapreciada essa questão é através, uma vez que o despacho do relator, é aquilo que tem vindo a ser admitido em termos gerais, porque também o Instituto da Reclamação não o afasta, como o despacho do relator, que é uma reclamação para a conferência. Bom, o que eu tenho sentido, algumas peças de conferências e de conversas dos vários especialistas na matéria, quer sejam advogados, quer sejam juízes, é alguma situação, algum melindre, alguma é mais que desconforto, é um inconformismo perante aquilo que dizem que é o tratamento desigual. E como é que dizem que é? Porque é que há tratamento desigual? Há tratamento desigual, dizem eles, porque quando um juiz, por exemplo, o relator do Tribunal Central, entende que a oposição vai para o Supremo Tribunal Administrativo, o Supremo Tribunal Administrativo ainda vê novamente essa oposição e, se houver, ainda vai para o Pleno. Se o relator entende que não, tudo acaba na conferência. Se a conferência se limitar a dar o aval ao juiz relator, não há recurso. Não há recurso dessa decisão em termos de oposição de acordos. Quando muito, poderá o advogado, se assim o entender, com muitas dúvidas que eu tenho de que seja admissível, tentar interpor um recurso ao abrigo do 150. Duvido. Relativamente a isso, e que estava a dizer, portanto, eu não vejo que não seja do ponto de vista a constituir, do direito a constituir. Relativamente ao recurso de registro, de revisão, esses recursos, como disse, de natureza excepcional, eu acho que quer o STA, quer o STJ, têm sido muito rigorosos, muito restritivos quanto à admissibilidade do recurso. Exatamente porquê? Porque, como o Sr. Doutor estava a dizer, porque não querem, ou melhor, não é suposto que sejam transformados em mais um patamar de recurso, ou seja, não é suposto, os objetivos tidos em vista com consideração é para situações verdadeiramente excepcionais, verdadeiramente complexas e novas. Ora, normalmente, nessas situações, o que os Supremos têm vindo a dizer é, não, isto são situações, podem ser mais ou menos complexas, mas já foram decididas, até já há acórdão do Pleno, mesmo que esse acórdão do Pleno tenha vários votos de vencido. Bom, relativamente a essa questão dos votos de vencido, pois eu acho que, como o Sr. estava a dizer, é difícil alcançar-se uma uniformização, uma pacificação, quando os acordos do Pleno não são vinculativos e quando, com frequência, nós vemos que as posições assumidas não são unanimemente e se persiste a inverter nesses votos vencido aquilo que são um conjunto de argumentos que o conselheiro que elabora o voto vencido não consegue prescindir. Não consegue prescindir. Tem essa parte negativa, ou seja, sempre que, enquanto persistir alguém a dizer o contrário, e nós vemos, por exemplo, o que se vai passar agora com a situação do artigo 27 nos processos administrativos, porque foi durante vários anos os tribunais centrais disseram não reclamou da primeira instância para o coletivo. Quando já veio com o recurso, nós já nem podemos convolar, porque já passaram os 10 dias e, portanto, finda aqui o recurso. Recursos que estavam pendentes há anos nos tribunais e que as pessoas receberam um despacho desse. E também vimos sistematicamente o Supremo Tribunal Administrativo a confirmar, por acórdãos do Pleno, essa situação, sendo que apenas num havia um voto de vencido, que também nunca prescindiu de o exarar. Essa situação foi para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional decidiu exatamente pela não violação de quaisquer princípios constitucionais na interpretação que estava a ser dada,
E o certo é que recentemente, 3 meses talvez, nem isso, o Tribunal Constitucional decidiu exatamente em sentido contrário. Ou seja, entendeu que, por um conjunto de razões, designadamente a que não é alheia a prática administrativa dos próprios tribunais, ou seja, os juízes sempre tinham admitido diretamente o recurso, os recursos sempre tinham sido admitidos e que, portanto, havia uma violação, entendeu o Tribunal Constitucional neste último acórdão, entendeu que havia violação de direitos e legítimas expectativas que tinham sido criados pela própria jurisprudência durante 6 ou 7 ou 8 anos. Bom, mas isto para dizer o quê? Para dizer exatamente isso. Tem esse lado negativo. Enquanto houver votos de vencido, enquanto não houver, ainda que seja alterações legislativas sedimentadoras dessas posições jurisprudenciais, vai haver sempre essa discussão. Mas eu, apesar de tudo, vejo isso como saudável, porque nós só estamos a ver do lado negativo. Mas também temos que pensar que muitas vezes essa possibilidade de reformar a decisão vem trazer um novo patamar de justiça num caso concreto ou nos casos concretos. É aquela ideia de que porque errei uma vez não tenho que continuar a errar, porque prejudiquei uma vez não tenho que continuar a prejudicar. E, portanto, eu acho que é assim que efetivamente cresce. Para além de que, efetivamente, eu continuo, aliás, por alguma razão deixamos de ter assentos. Eu ainda sou do tempo, no meu primeiro ano como juiz, ainda havia os famosos assentos, já lá vão muitos, mas, como eu digo, por alguma razão deixaram de haver assentos e, portanto, a mera hipótese de se configurar a atribuição de um efeito vinculativo obrigatório aos acórdãos do Pleno está completamente fora de hipótese, chamamos que a obediência à lei e que, portanto, eu acho saudável que se continue a manter este caráter persuasivo das decisões do Pleno. Ainda penso, apesar de ainda continuar a pensar que muitas vezes transmitir-se uma maior unanimidade talvez desse também alguma segurança e uma serenidade maior à comunidade jurídica. Pronto, basicamente é isso. Só gostava de ouvir o Sr. Colega Juiz falar em relação ao recurso de constitucionalidade da decisão por acordo da Conferência, porque a questão que se coloca e que às vezes aqui não fica perfeitamente, pelo menos quando se fala em abstrato, não se percebe exatamente o que é que se está a falar, mas realmente os factos sentem em algumas destas situações é que os juízes que decidiram a causa não estão a admitir o recurso da oposição da forma. Portanto, são exatamente as mesmas pessoas que estão a julgar por uma causa própria. E é esta a questão, também ao nível da constitucionalidade, que se pode suscitar para além da outra questão, face à não admissão do recurso por parte dos tribunais superiores. Não, eu não vejo assim tanto como um julgar em causa própria, não é? Porque não... É o mesmo coletivo que decidiu a primeira... Não, porque o primeiro é só um, e depois o coletivo... Não, mas eu digo em relação à causa, não é? Há uma decisão da causa, que põe fim a uma... Sim, eu estou a perceber, exatamente. O tribunal põe fim à controvérsia. Sim. Portanto, o que está em causa para as partes é isso que interessa. Claro, o caso concreto, Exatamente. Sim, relativamente ao relator que recebe o recurso por oposição de acordos da sua própria decisão e diz a sua decisão, Sr. Dr. Juiz, é contra aquelas que os outros tribunais têm vindo a preferir. E o que o Sr. Dr. está a dizer é esse mesmo juiz que vai dizer assim, não, eu não decidi nada em contrário, aqui a matéria de facto é diferente. Pois, é verdade. Mas, Sr. Dr. Primeiro, penso que é impensável, acho eu que é impensável que alguém, apenas por defesa da sua dama, vá obstaculizar um qualquer recurso de oposição. Não me parece. Pronto, é a minha opinião. Agora, concordo, e isso foi o que foi isso que eu disse. O que eu não percebo é porque é que há de ser menos merecedor de sindicabilidade um despacho que julga fim do recurso, em conferência, de um outro que não julga. Porque o que não julga vai ser apreciado novamente. Porquê é que não há de haver também recurso? Porquê é que não há de haver, não ser possível recurso para o STA, tal como é
porque é que aquele tal segundo crivo, porque é que aquele segundo crivo há de apenas ser para aquele em que o relator ou a conferência julgam que está verificada a oposição, porque é que também não há de haver para aquele em que, como diz, o juiz que decidiu a causa e depois o coletivo desse juiz, e que normalmente até é o coletivo que decidiu a causa também, não é? Pronto. Porque é que não há de também ser objeto de sindicância? Pois, essa é a questão que eu coloco, e isto são notas, como era o subtítulo, que vão saindo, não lhe posso resolver. Eu acho que do ponto de vista do direito constituído não há. Do ponto de vista do direito constitucional, eu não sei considerando que já houve a apreciação da causa numa primeira instância, já houve numa segunda e já houve lateralmente através da oposição de acórdãos, tenho algumas dúvidas que o Tribunal Constitucional considere que haja aí algum déficit de proteção da pretensão da parte, não é? Ainda que eu acho que é completamente diferente a proteção que a parte está a pedir quanto ao mérito da causa e a proteção que a parte está a pedir, ou a sindicabilidade que a parte está a pedir, no caso da oposição, que a decisão que decidiu a sua causa acabou por emanar. Eu não sei se foi um bocadinho confuso, ou seja, há realmente duas situações diferentes, porque não, sou totalmente percebido, eu é que não sei se me expliquei. Ou seja, realmente a questão que se coloca já não é se decidiu bem ou mal, porque essa já está e não é relativamente a essa que a parte está melindrada, exatamente. Eu acho, eu sei, eu tenho aqui acórdãos e isto está em oposição, porque é que há de ser, porque é que há de terminar aí a sindicabilidade da decisão e não há dela ser admitida, pois... não sei, vou tentar, vamos ver. Mais alguém? Faz favor. E isso para a exposição, e referiu o Instituto da Audição Prévia. Entretanto, não sei exatamente se pode ter vista, e não são. Mas o que nós, enquanto advogados, sentimos é que a audição prévia é quase uma figura deve informal. Ou seja, nota-se que quando vem a decisão, se é mais ou menos igual, não é a mesma, do que daquela que foi anunciada, notificada ao sujeito passivo da audição tributária. Pergunto eu, sendo uma assistência desempregadora, portanto, ao nível como está na fase da sindicância, ao nível do processo do curso, até que tem ou não tem alguma repercussão esta forma como a administração tributária funciona, na medida em que praticamente nós estamos aqui a discutir bem a audição prévia, que se discute em matéria de defensivos, mas depois também é menos verdade que com esse formalismo, na prática, a audição prévia parece que é quase uma proforma, não tem assim o significado que devia ter. É claro que eu penso que talvez seja mais uma questão de cidadania, como estejam todos nós. E, portanto, há uma certa sensibilidade para estas questões. Ou seja, as pessoas ficam um pouco à margem disto. E não admito que, cada vez mais, o direito fiscal vai ficar mais complexo para os vários detalhes. Mas, precisando, a pergunta é, uma vez que isto é um sigilo, uma vez que, na prática, é uma figura quase será que justifica mesmo a audição prévia, tendo em conta os efeitos quase inúteis que ela tem, mas que à partida parece que é concedido de consideração, na prática não tem qualquer ou nenhuma materialidade ou efetividade ou interesse mesmo prático, porque o cidadão não tem a beneficiar nada com isso e é o princípio do direito da prática, praticamente não tem qualquer expressão. É ficar aqui a pergunta, o que é que vocês como cidadã, exatamente. E eu acho que isso não é uma pergunta, são duas ou três. A primeira, que tem a ver com digamos, o que no fundo, se bem percebi o Sr. é o efeito útil do reconhecimento do direito na lei. Bom, eu aí sou perentória. Eu acho mesmo que não pode deixar de existir. Relativamente à segunda questão,
mas existe, mas isto não passa, no fundo, um pro-forma, porque a administração ou não faz ou quando faz e o contribuinte se pronuncia, é como se nada tivesse dito, porque a decisão acaba por ser a reprodução de um projeto de decisão. Bom, eu penso relativamente a isso, a jurisprudência tem evoluído, além do que pelo menos do que colho dos processos. A administração tem evoluído e a jurisprudência tem sido muito crítica relativamente a isso. Aliás, um dos casos que eu trouxe aqui, daqueles vários acórdãos que falei, relativamente à polémica que se instalou relativa à dispensa ou não da audiência prévia em sede dos pedidos de dispensa de garantia, é a prova de que, efetivamente, a jurisprudência não está disposta, parece-me que os tribunais não estão dispostos, não só consideram um direito essencial, para alguns fundamental, não parece estar disposta, por qualquer razão, a prescindir, aliás, tanto esse da dispensa de garantia como o do 63B que também falei. Ou seja, a jurisprudência pode, da parte da administração, tradicionalmente, e ainda hoje nessa matéria, o Sr. Doutor terá seguramente mais experiência do que eu, porque colhe mais diretamente essa impressão, eu é daquilo que me chega pelo processo, eu acho que mesmo aí a administração tem evoluído pouco, mas tem. A jurisprudência, manifestamente que tem, são vários os acórdãos que se podem encontrar publicados, em que, efetivamente, a jurisprudência diz que não houve verdadeiramente audiência prévia, porque o recorrente invocou, juntou documentos, alegou um conjunto de factos, arrolou testemunhas, aliás, a questão também se colocou relativamente a isso, devia ou não devia, obrigatória, não é, etc. Situação em que, relativamente à qual a jurisprudência não tenha tomado uma posição muito unânime, há quem entenda que sim, há quem entenda que hoje em dia já não se compreende que o órgão de execução fiscal não possa ouvir as testemunhas se isso for de tal maneira determinante para a decisão. Há quem entenda que não, ainda muito agarrado à letra da lei e à tal exigência da prova documental, que cada vez mais é legitimada pelas decisões jurisprudenciais, mas isto para dizer que efetivamente eu entendo que nem sequer se deve prescindir, não é formalidade que deva ser eliminada do ordenamento jurídico de todo, que acho que os cidadãos têm efetivamente direito e devem de facto lutar para que ela seja efetiva, como o Sr. Doutor estava a dizer, que não seja algo que mais uma cartinha que vai, mais uma cartinha que vem, e penso que a jurisprudência tem acompanhado essa exigência. Aliás, estava-lhe a dizer, relativamente àquela polémica, o único fundamento relativamente ao qual, ou no fundo, o argumento que conduziu a que pudesse haver acórdão do Pleno no sentido de haver dispensa de audição prévia nos casos de pedido de dispensa de prestação de garantia, foi um argumento da natureza urgente do processo, ainda que muitos continuassem a entender que não se justifica, porque muitas vezes o processo é urgente, está parado 3 meses. Mas é urgente para se ouvir durante 10 dias o contribuinte. E, portanto, para não ouvir, no caso. Mas não é urgente, para estar 3 ou 4 meses. Mas pronto, mas lá está. Também nós sabemos que a administração tributária tem um elevado número de processos, tem uma máquina complexa, como o Soutor diz, felizmente cada vez mais eficaz. Às vezes essa eficácia também não vai no bom caminho, mas o certo é que tem evoluído e cada vez se vê mais decisões que não são propriamente reprodução do projeto, sobretudo quando são processos com alguma complexidade. Se vê o órgão de execução fiscal a rebater diversa argumentação, com ou sem razão, são os argumentos que têm, das posições que os contribuintes têm. Portanto, Soutor, eliminar a audiência prévia não, e é um direito fundamental sim. Nada. Bom, acho que podemos ficar por aqui, Soutor, uma vez mais. Muito obrigada. Julgo que foi apreciada por todos, isso seguramente. E por certo que a Associação Fiscal ainda falará mais vezes com a Sra. Doutora Anabela, que vai ser um gosto receber aqui noutras ocasiões para continuar este tema ou outros.
Muito obrigada uma vez mais e um resto de boa noite. Obrigada.